Oi, gente! Para quem não me conhece, o meu nome é Laura, eu faço medicina pelo ProUni e está se aproximando as datas do ProUni 2026.1. Por conta disso, eu resolvi trazer esse vídeo para vocês e eu vou deixar ele o mais completo possível. Vou falar sobre as datas, sobre documentação, vou dar algumas dicas também e de critérios de participação, que é para ficar um vídeo bem completo e trazer uma clareza maior para vocês. Eu sei que é um momento de tensão, de preocupações, de ansiedade, e justamente por isso eu vim trazer esse vídeo para vocês, porque quando foi a minha vez, eu também assim fiquei com muitas dúvidas, porque eram muitos documentos, eu ficava com medo da minha documentação ser reprovada, também, né, ter uma ansiedade que todo mundo tem em relação à comprovação da renda. Então, eu vou explicar tudo isso direitinho para vocês e também vou contar um pouco sobre como foi minha experiência. As inscrições vão iniciar no dia 26 de janeiro e vão até o dia 29. O resultado da primeira chamada vai ser no dia 3 de fevereiro e o resultado da segunda chamada vai ser apenas no dia 2 de março. Além disso, a manifestação de interesse na lista de espera vai ser entre os dias 25 e 26 de março, ou seja, um tempo muito curto, porque é só de um dia para o outro, e o resultado da lista de espera vai ser no dia 31 de março. Então, já começando com uma parte muito importante, além de vocês estarem por dentro das datas de inscrição da primeira e segunda chamada, não deixem de ficar atentos também à data de manifestação de interesse na lista de espera, porque muita gente acaba esquecendo de manifestar interesse na lista, até porque é praticamente só um dia para os estudantes fazerem isso. Então, fiquem espertos nas datas, não deixem de manifestar interesse na lista de espera, caso vocês não tenham sido aprovados na primeira ou na segunda chamada, porque isso já aumenta bastante as suas chances de conseguir uma aprovação. E também não deixem de acompanhar o resultado da lista de espera. Então, entre o dia 25 e 26, manifestar interesse na lista de espera, que é algo muito importante, muita gente acaba esquecendo. E no dia 31 de março é o resultado da lista de espera. Também não deixem de olhar, porque assim que sai o resultado dessa lista, geralmente as faculdades já permitem que um quantitativo de estudantes mandem sua documentação. Porque se os primeiros convocados não se matricularem, os outros vão sendo chamados. Então é importante que o quanto antes você envie a sua documentação. Falando um pouco mais sobre o ProUni. O ProUni é uma forma de ganhar bolsas de 100% ou de 50% em faculdades particulares. Ele acontece 2 vezes ao ano, então vai ter essa primeira etapa e no meio do ano vai ter o processo seletivo novamente. Para ter direito à bolsa integral, ou seja, de 100%, é necessário que a renda por cada membro da família seja de até 1,5 salários mínimos, e para ter direito à bolsa de 50%, é necessário que a renda por pessoa da família seja de até 3 salários mínimos. Além disso, é importante saber que o ProUni ele tem os critérios de prioridade. Então, tanto estudantes da rede pública quanto da rede particular podem se inscrever, porém ele tem uma ordem de prioridade. Eu já recebi algumas dúvidas de pessoas que fizeram ensino médio em escola particular com bolsa, me perguntando se eles poderiam se inscrever no ProUni, se não poderiam, ou como que funcionava. Quem estudou em escola particular pode sim se inscrever, porém vai ter essa ordem de prioridade. Agora vamos para uma parte que muita gente tem dúvida, que é a documentação. Eu peguei a lista de documentos oficial que fica disponível no site do ProUni, porque ela é bem mais completa e mais confiável. Então é uma lista já completa com todos os possíveis documentos que as universidades podem pedir, porém cada universidade vai pedir documentos em específico. Então, enquanto eu for mostrando para vocês os possíveis documentos que podem ser exigidos, eu também vou falar sobre os documentos que a minha faculdade pediu. Além disso, eu vou deixar na descrição desse vídeo o link para que vocês consigam acessar essa lista, até se vocês quiserem imprimir ou então baixar e ir grifando os documentos conforme vocês conseguirem, né, já ir providenciando esses documentos e agilizando. Bom, vamos começar pelos documentos de identificação do estudante e do grupo familiar. Já na minha faculdade, eles deram várias opções de documentos para comprovar, como a carteira de habilitação, passaporte. O importante é que eles querem um documento de identificação que tenha foto.
Então, no meu caso e das pessoas que convivem comigo, eu enviei o RG porque ele já tinha foto, CPF, todos os dados e era mais prático. Quanto aos comprovantes de residência, geralmente também vai ser pedido apenas um. Então, o estudante vai poder escolher o que fica mais fácil para ele. É necessário o comprovante de residência tanto de quem está se candidatando quanto das pessoas que moram com você. No meu caso, para comprovação de residência, eu usei a fatura do cartão de crédito, porque a faculdade permitia, e para minha mãe eu usei uma conta de água. É importante que o comprovante de residência esteja tanto com o endereço correto, quanto com o nome certinho da pessoa que vai estar comprovando a residência. Então, o meu tinha o meu nome, o da minha mãe tinha o nome dela. Mas existem diversas formas de comprovar a residência. Você pode usar conta de água, conta de luz, conta do celular, a fatura do cartão, se a faculdade também permitir, um comprovante de aluguel. Tem vários documentos dessa lista que você pode. E uma das partes mais temidas, que é a comprovação de renda. Geralmente, a faculdade ela vai ter uma lista de documentos, de possíveis documentos, que você pode enviar para comprovar a renda de cada membro da família. E esses documentos vão depender da função daquele membro da família, se é uma pessoa assalariada, se é um pensionista, se é aposentado. Então, os documentos vão variar. Então, já existe uma lista de possíveis documentos que você pode usar para comprovar determinadas funções diferentes e não precisa você levar todos os documentos. Na maioria das vezes, você vai escolher apenas um, no máximo dois, para comprovar aquela renda. Então, vão ter documentos específicos para comprovar a renda de assalariados, atividade rural, aposentados e pensionistas, autônomos, profissionais liberais, sócios e dirigentes em empresas e rendimentos de aluguel. Eu fiz uma listinha com tudo isso e também estou usando o documento oficial do ProUni justamente para não deixar faltar nada aqui nesse vídeo. O meu grupo familiar é composto por mim, minha mãe e minha irmã de 8 anos. Então foi necessário comprovar a minha renda e a renda da minha mãe. No caso da minha mãe, ela é autônoma. E o que a faculdade pediu foi os extratos bancários dos 3 últimos meses. No meu caso, eu não tinha nenhuma renda própria, porém eu recebi ajuda financeira todos os meses do meu pai. Mas a minha faculdade, diferente de outras que vão pedir documentos específicos para cada tipo de renda diferente, a minha faculdade pediu apenas os extratos bancários dos 3 últimos meses, tanto meu quanto da minha mãe, para comprovar a nossa renda. Então a gente não precisou mandar comprovante de mais nada. Foi só isso mesmo, os extratos bancários dos 3 últimos meses, meu e da minha mãe, e eles pediram que fossem os extratos de todos os bancos que a gente tinha. Então, todos os bancos que tinha com o nosso nome, a gente gerou o extrato para mandar para eles. Além disso, a minha faculdade também pediu fotos da carteira de trabalho, tanto minha quanto da minha mãe, para comprovar que a gente não estava trabalhando de carteira assinada. E é comum acontecer da renda nos extratos bancários divergir da renda que você colocou lá no seu cadastro no momento da inscrição, ou da renda verdadeira, que a sua família recebe. Por quê? Tem meses que pode entrar um valor que não necessariamente faz parte da sua renda mensal. Por exemplo, quando eu fui aprovada no mês de janeiro, minha mãe tinha recebido alguns valores na conta dela, que foram alguns tios meus que mandaram para resolver uma questão familiar. Esses valores não faziam parte da nossa renda mensal, mas acabou gerando uma divergência no valor que eu tinha colocado na minha inscrição. Porém, quando dá alguma divergência, geralmente a faculdade ela vai pedir algum documento a mais para comprovar que a sua renda é realmente aquela que você colocou. No caso da minha faculdade, como a renda da minha mãe estava dando uma divergência, eles pediram que ela fizesse e mandasse para eles uma declaração de renda. Então, foi necessário que minha mãe fizesse essa declaração de renda com um contador, assinasse, e essa declaração também precisava ser autenticada, ou pelo Gov ou no cartório. Além disso, tem alguns valores que não contam como renda no ProUni, e eu vou deixar eles aí na tela já para você saber. Por exemplo, benefícios governamentais como Bolsa Família não conta como renda. Então, algumas pessoas acabam ficando preocupadas porque de repente recebe o Bolsa Família e a renda pode acabar aumentando. Mas, para o ProUni, esses auxílios governamentais como Bolsa Família não conta como renda. E também vai ser necessário você apresentar os seus documentos de escolaridades, que a universidade também vai escolher. Pode ser o certificado de conclusão do ensino médio, o histórico escolar. Quem estudou em escola particular com bolsa também é necessário o comprovante.
No meu caso, eu usei o meu histórico escolar. Eles não exigiam nenhum documento específico, sabe? Eles deram essas opções, então eu usei o meu histórico. De maneira geral é isso, eu não falei especificamente de cada documento, porque são vários, até para esse vídeo não ficar muito longo, mas ao longo desse vídeo, né, eu fui deixando aí imagens para vocês verem quais os documentos que vocês podem usar. Um conselho que eu daria para vocês, e que foi algo que eu fiz antes do período de inscrições, foi: eu peguei a lista dos documentos, analisei com calma e já fui observando dentro de cada categoria, então, os documentos para comprovação de identidade, de residência, de escolaridade, de renda. Eu já fui observando quais que eu já tinha em casa, tanto para mim quanto para as pessoas que moravam comigo, e também fui analisando quais eu não tinha e precisava providenciar. Claro que não todos, porque as faculdades não vão pedir todos, geralmente vão pedir 1 ou 2 de cada categoria daquela que eu falei. Então, eu já fui, os que dava para eu providenciar, eu fui providenciando. Quando você é aprovado e a faculdade te chama para enviar os documentos e depois fazer a matrícula, eles dão um prazo. Então, também não precisa você ficar tão preocupado achando que precisa já providenciar todos os documentos. Tiveram documentos que eu não consegui providenciar com antecedência. Porém, deu tudo certo, porque boa parte eu já tinha comigo e o restante eu providenciei quando eu vi que eu tinha sido aprovada e que a faculdade pediu a documentação. E para finalizar, eu quero passar para vocês 3 dicas básicas que foram essenciais para que eu finalmente conseguisse a minha aprovação no ProUni. A primeira é que durante o período de inscrição você fuja do efeito manada. Por quê? E ela já vai se relacionar com a segunda dica. A minha segunda dica é: evite faculdades que tenham ou muitas vagas ou poucas vagas. Isso, claro, se você tiver possibilidade de fazer isso. De repente, você só pode concorrer em uma cidade que tem pouquíssimas vagas ou que tem muitas vagas e aí a concorrência está muito alta e aí você não tem opção. Mas, por exemplo, quando eu fui fazer a minha inscrição, eu fiz a minha inscrição para Salvador. E em Salvador tinha 3 faculdades no ProUni. Uma que estava com muitas vagas, uma que tinha uma quantidade mediana de vagas e outra que tinha pouquíssimas vagas. E o que eu fiz? Eu fugi tanto da que tinha muitas vagas quanto da que tinha pouquíssimas vagas, por conta daquele efeito manada. A maioria das pessoas, quando vêem que uma faculdade está com muitas vagas, elas já vão direto se inscrever naquela faculdade, porque é para elas que elas vão ter mais chance, que vai sobrar mais vagas na lista de espera. Porém, na prática, muitas vezes não é isso que acontece, porque essa faculdade que está com mais vagas vai ter esse efeito manada e mais pessoas vão se inscrever. Consequentemente, a concorrência vai ficar maior e vai sobrar menos vagas depois também na lista de espera. As faculdades que têm pouquíssimas vagas, é muito difícil que acabe sobrando vagas para as pessoas que estavam mais distantes e para a lista de espera. Então, se você tiver a opção de em algum lugar escolher uma faculdade, né, que a quantidade de vagas esteja ali mais mediano, é uma boa opção, porque você vai estar fugindo desse efeito manada e provavelmente essa faculdade vai ter uma concorrência menor e também vai sobrar mais vagas depois na lista de espera. Ter uma noção de como que está o nível de concorrência em cada faculdade é só você fazer a sua posição dividida pela quantidade de vagas. Então eu fiz muito isso para ver, né, qual faculdade que estava mais concorrida, menos concorrida. E na maioria das vezes, as que estavam mais concorridas nem eram faculdades tão boas, porém, por ter muita vaga, muita gente acabava se inscrevendo. E a minha última dica é: se você não está dentro da quantidade de vagas para ser aprovado, se você não passou na primeira ou na segunda chamada, não desanime. Quando eu participei do processo seletivo, eu estava na posição 46 de 4 vagas na ampla concorrência. Porém, é sempre importante lembrar que depois vão ter as vagas da lista de espera e no ProUni a lista de espera é unificada. Então, por mais que eu estava concorrendo na ampla concorrência e inicialmente só tivesse 4 vagas, eu não estava com foco nessas 4 vagas, eu estava mais interessada nas vagas que iam sobrar na lista de espera, porque eu sabia que ia unificar. Então, na minha faculdade tinha um total de 35 vagas, eram 4 na ampla concorrência e o restante era distribuído em outras modalidades. Eu estava numa posição distante, porém eu não me preocupei com isso, porque o meu foco era na lista de espera que eu sabia que ia unificar.
E quando saiu a lista de espera, tinha 11 vagas disponíveis e eu consegui ser aprovada. Inclusive, a faculdade que eu falei para vocês que estava ofertando mais vagas do que a que eu me inscrevi, acabou tendo menos vagas disponíveis na lista de espera, justamente pelo que eu falei. Acaba tendo aquele efeito manada, aumenta a concorrência e acaba sobrando pouquíssimas vagas. Eu já tenho um vídeo aqui no canal em que eu tinha falado, sobre a minha aprovação no ProUni, contei um pouco como foi, e algumas pessoas me pediram para que eu gravasse um vídeo falando um pouco mais e também falando sobre a documentação para o ProUni, que é algo, que o pessoal tem muita dúvida. Então eu espero que esse vídeo tenha ficado completo, que tenha ajudado a dar mais clareza para vocês. E assim, por mais que aparentemente seja muita coisa, muitos documentos, tentem manter a calma, porque na prática acaba sendo mais simples, sabe? Claro que tem pessoas que reprovam por conta da documentação, mas se você for organizando direitinho o que der e o restante juntar depois, fazendo isso com antecedência, sem deixar tudo para cima da hora, é muito provável que vai dar certo. Desejo boa sorte para todos vocês e caso alguém ainda tenha alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu vou respondendo ou pode me mandar mensagem no meu Instagram. Eu tenho um Instagram específico só para estudos e eu vou deixar ele disponível aqui para vocês. Espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.